Buenas moçada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agro em Foco. Esse videocast que é apresentado pela Pioneer em parceria com o programa Lidera, a plataforma de benefícios da Corteva que realmente valoriza quem faz a diferença no campo, o produtor rural. E o Lidera, moçada, vai muito além de um programa de pontos. Ele transforma o seu investimento em rentabilidade, te oferece benefícios exclusivos e ainda te aproxima cada vez mais da Pioneer e da Corteva. Então, produtor rural, se tu ainda não conhece o Lidera, entre em contato com o representante da Pioneer Sementes, tire todas as suas dúvidas que eu te garanto que vale muito a pena. Vamos embora, vamos de conversa, porque nós da Pioneer temos o compromisso de levar informação técnica, informação de qualidade, que realmente faz a diferença na vida e nos negócios do produtor rural. Se o assunto é barter, moçada, nós trouxemos um nome de peso. Formado em comércio exterior e com MBA em gestão e agribusiness pela FGV, iniciou sua carreira no agronegócio no ano de 2000. Ao longo desse tempo, assumiu diversas posições e liderou o segmento de barter em grandes multinacionais. Atualmente é diretor de barter para a Corteva, para o Brasil e Paraguai. Fernando Borba, seja muito bem-vindo ao Agro em Foco. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Acho que tem muita coisa para discorrer aqui em relação a barter. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Show de bola, Fernando. Cara, vamos começar um pouquinho explicando um pouco dessa ferramenta para o produtor rural, né? O que nós podemos esperar do barter? Quais são as vantagens para o produtor rural? Quais são as vantagens do barter para a cadeia do agronegócio como um todo? Legal, tem bastante informação nessa pergunta. Então eu vou começar explicando que barter é uma ferramenta já consolidada no mercado, já existe há bastante tempo. Existem diferenças entre as empresas que atuam na cadeia, mas basicamente é a troca de produtos e serviços por commodity. Isso traz uma segurança para vários elos da cadeia, principalmente para o produtor rural. Por quê? Porque ele trava o custo de produção dele e ele evita as volatilidades do mercado. Por outro lado, uma trade que toma essa commodity, ela tem a segurança de ter uma garantia de originação, e a indústria que está fazendo uma troca com o produtor tem a garantia do recebimento dessa conta, e o produtor tem a garantia do fornecimento dos insumos para essa indústria. Então, é uma cadeia bem completa que traz muito benefício, principalmente para o produtor. Boa. Quais seriam os riscos para o produtor rural? Olha, hoje em dia a gente tem bastante mitigado esses riscos, né? O produtor, porque ele trava uma parcela pequena da produção dele. Então, o risco é ele não colher para não pagar, não entregar a commodity na trade e eventualmente não pagar a indústria. Só que é uma parcela tão pequena, perto da produtividade dele, que os riscos são bem mitigáveis. Entendi. Muito bem. Borba, me diz uma coisa. Num ano com volatilidade dos preços das commodities, certo? Quais são as principais vantagens do barter oferecido pela Corteva? Isso é legal. Porque é o seguinte, tem muitas ferramentas no mercado que fazem com que o produtor tire vantagem das oscilações do mercado. Vou te dar um exemplo. Se o produtor fizer um barter, ele tá contente com a relação de troca. Ele faz o barter, só que ele acredita que essa commodity vai subir. Uhum. O ano tem muita volatilidade, tem incerteza no mercado. Nós oferecemos para ele um derivativo chamado call, que é uma participação ilimitada na alta. Então ele trava o custo de produção. Se o mercado cair, ele está travado. Se subir, ele participa. Mas a gente tem o produtor que não está querendo travar commodity, mas ele quer fazer o barter. Ele faz o barter a fixar, fica a commodity aberta para travar. Porém, nós damos um derivativo chamado put, que é uma participação, uma proteção ilimitada da baixa. Se o mercado cair, ele está protegido. Se subir, ele vai travar melhor e vai entregar menos commodity para pagar aquela conta.
Entendi. Borba, eu posso dizer então, cara, no meu entendimento, o produtor só tem vantagens com isso, porque se o preço da commodity cair, ele está protegido, certo? E se o preço subir, ele consegue participar dessa valorização ainda. Perfeito. A gente chama de barter inteligente isso, Barter inteligente. porque o produtor se protege com relação ao custo de produção, ele está garantido com isso. Porque o certo numa operação de barter, o produtor faz a trava, a sobra do excedente da produção é o lucro dele, que ele vai negociar na bolsa, vai vender para uma trading. O que a gente faz aqui, a gente faz com que ele valorize também o que ele travou no barter. Então, assim, é muito interessante esse tipo de operação. Nós temos uma mesa na Corteva que oferece essas operações aos produtores, uma mesa formada por traders bem experientes, que conhecem o mercado. Nós informamos o produtor diariamente o nível que está a commodity, se ele está ganhando, se ele já quer desarmar, se ele quer sair, se ele quer... Então, assim, é uma rede de informação. Esse é um grande diferencial que a Corteva tem. O fato de ter uma mesa de derivativos, uma mesa de trading. Uma mesa de especialistas para abastecer o produtor de informação a todo momento, como está ou não o preço da commodity. Exatamente. E a gente também tem um time de campo, são 10 profissionais no campo, espalhados pelo Brasil. Esses profissionais são responsáveis por suportar a nossa força de vendas e os produtores nas operações de barter. Eles ajudam o produtor a tomar a decisão na hora certa, de travar ou não, ou de fazer um derivativo ou não. E eles são o elo entre a nossa mesa de trading e o produtor, levando as informações de como está o nível daquele derivativo que o produtor fez. Boa. Eu só vi vantagens, particularmente, né? E aí, fala uma coisa pra gente, Borba. A gente percebe que o agro evoluiu muito nesses últimos anos, né? E talvez a comercialização do grão pelo produtor ainda precisa evoluir muito, né? Como que tu enxerga essa profissionalização do produtor nesse segmento de comercialização da produção dele? Rigo, essa é uma excelente pergunta, tá? Eu tenho uma experiência de mais de 20 anos, eu trabalhei em trade também, antes de trabalhar com barter na indústria, e eu vejo que o produtor tem melhorado isso. Ainda tem um espaço para melhorar, ainda se faz algumas comercializações mais na emoção do que na razão, e o mercado tem muita ferramenta para o produtor mitigar esses riscos. Eu acho que com a chegada de nova geração, isso está melhorando muito. Novas ferramentas digitais, plataformas de comercialização de commodity. Então, eu acho que tem uma evolução para acontecer ainda, mas a gente está bem melhor do que foi há algum tempo atrás. O produtor começou a entender mais as ferramentas, começou a usar as ferramentas através da indústria, quando ele compra o seu insumo ou não. E a comercialização, na verdade, é o calcanhar de Aquiles, né? Uhum. Ali que é onde o produtor ganha ou perde o jogo. E tem muito dado no mercado, e o mercado para abastecer o produtor. Só que, por outro lado, estoura uma guerra, a gente tem uma tarifa nas commodities que a gente não esperava, isso mexe com o mercado. Por isso tem as ferramentas que ajudam a mitigar um pouco isso, e o produtor pode até tirar vantagem dessas operações. Boa, entendi. Então, tu acredita que a sucessão familiar é um dos fatores que tem mudado um pouco o fato de como o produtor comercializa a sua produção? Acredito que sim. Acredito que a evolução das operações de barter também se deve um pouco à nova geração, que tem mais preocupação com risco, com rentabilidade, não só produtividade. O produtor, ele é um especialista no mundo, o nosso produtor brasileiro é um especialista no mundo em produtividade. Ninguém bate o Brasil em produtividade. O produtor americano, ele é um cara especialista
em comercialização. Ele usa a bolsa, ele faz trava na bolsa, ele faz swap, ele faz um monte de operação para garantir a rentabilidade dele. A hora que a gente conseguir equilibrar essa rentabilidade do produtor com a produtividade, independente do preço de commodity, a gente vai ter resultados bem mais positivos aos produtores. Boa. Quando a gente fala em barter de commodities, eu estou falando somente de soja e milho, certo? Eu posso fazer... Não. Toda commodity que está listada em bolsa, ela tem a possibilidade de fazer barter, que você pega preços futuros nela. A gente até tem algumas commodities como amendoim, arroz, que a gente faz um barter negociando com as indústrias porque não tem uma bolsa específica para essas commodities. Mas hoje a gente faz barter, na Corteva a gente faz barter de soja, milho, algodão, bastante coisa de algodão. A gente faz de sorgo, a gente faz de arroz, como eu falei, amendoim, cana-de-açúcar. Boa. Tem uma vasta gama de... O carro-chefe, com certeza, é soja e milho. Entendi. Mas existe uma gama de commodities que o produtor pode fazer a operação de barter. Entendi. Muitas vezes a gente percebe que o produtor ele tem um receio pelo fato da burocracia, né? Fala um pouco para nós, Borba, como funciona a parte da documentação, a parte das garantias que o produtor precisa ter para fazer um barter com a gente. Isso já foi bem mais burocrático no passado, né? Hoje, por exemplo, os produtores que fecham as negociações com a Corteva, eles precisam apresentar contrato e a cessão de crédito, né? O contrato com uma trade que ele está vendendo a commodity, a cessão de crédito daquela trade pagar a Corteva em vez de pagar o produtor, porque ele está comprando nossos insumos, nossa semente. E ele precisa apresentar o número da matrícula da CPR e o CAR. Nós elaboramos toda a documentação dele, nós extraímos as certidões dos cartórios e entregamos a CPR pronta para registro. Então esse é um diferencial bem grande e o produtor não precisa se preocupar de estar indo a cartório ou coisa desse tipo. Entendi. Borba, fala um pouco para nós como que fica, no caso, a fixação do dólar, né? Ele vai participar também dentro desses derivativos? Essa é uma boa pergunta porque muita gente tem dúvida com relação a isso, tá? O que a gente recomenda é que não exista cruzamento de moeda no barter. Se você está comprando uma semente, um defensivo em dólar, você tem que travar a sua commodity em dólar, que você faz um hedge natural. Se você está travando em reais, você trava a sua commodity em reais. Os derivativos, eles são dolarizados. Certo. São dolarizados, são feitos na Bolsa de Chicago. Então, os derivativos, o que acontece? No momento que o produtor desarma a operação, o pagamento do derivativo, do dólar, é um dia anterior ao pagamento. A PETAX é o dia anterior ao pagamento. Tá? Então, o derivativo, sim, é dolarizado, mas as operações de barter a gente recomenda que sejam feitas na moeda que ele está comprando o produto que ele quer. Certo, entendi. Então, o produtor ele não faz dois travamentos, somente Não, um, certo? Somente um. Se tivéssemos casamento de moeda, por exemplo, o produtor comprou em dólar e vendeu a sua commodity em reais, teria que fazer um NDF num banco, num agente financeiro, para travar o dólar, porque ele vai ter que pagar uma quantidade de dólares lá no final. Se o dólar desvaloriza, ele vai ter mais reais, ele vai ter que comprometer mais reais para pagar aqueles dólares lá na frente. Então ele vai ter que fazer uma trava para isso. Então por isso que a gente não recomenda que seja feita uma cruzamento de moeda. Entendi. Borba, e para aquele produtor que vende via cooperativa ou distribuição, como que a gente faz a intermediação via barter da Corteva para esse cara? A gente faz a operação junto com o parceiro comercial, com a cooperativa ou com a revenda, que por sua vez faz o barter com o produtor. Ela pega o benefício que ela está ganhando na nossa operação e ela repassa ao produtor.
E aí a documentação do produtor, que o produtor dá para a cooperativa ou para a revenda, ela é endossada para a Corteva. É uma operação simples, isso a gente chama de barter indireto. Entendi. A gente faz isso tranquilamente com nossos parceiros também. Só entra mais um jogador Só no um meio jogador aí. no meio, exatamente, que é o Entendi. parceiro comercial. Entendi. Tu acredita que a nossa tendência daqui para o futuro é aumentar cada vez mais esse tipo de operação, principalmente com o barter inteligente? Ah, eu acredito sim. A gente já tem aumentado muitas operações. Eu vou te dar um dado. A Pioneer, a Corteva em si, com o seu portfólio de sementes, ela é líder no mercado de barter no Brasil. O percentual de barter é altíssimo com relação sobre as vendas. Isso tem aumentado a cada ano porque o produtor tem visto que a commodity anda muito volátil, em queda. Então ele está querendo se proteger cada vez mais com relação a essas oscilações. Então o barter realmente é uma ferramenta já consolidada no mercado e que vai perdurar por muito tempo, na minha opinião. Boa. Tu comentou de uma série de benefícios, né? E aí eu entendi que nós da Corteva, nós nos diferenciamos muito. Uma delas é a parte da documentação, né? O produtor, ele não se envolve com isso, a gente faz toda esse trâmite para ele da documentação. Fala um pouquinho mais dos benefícios do barter da Corteva. A gente tem, além da documentação, que é um facilitador produtor, eu acredito que a gente tem um diferencial muito grande dos nossos competidores, que é a nossa mesa de operações. Está sempre levando. E a gente consegue fazer uma operação personalizada para o produtor. O produtor ele pode dizer assim, não, eu quero uma valorização na minha commodity e parte disso eu quero em derivativo. A gente monta para ele o derivativo que ele quiser, a gente discute com ele. Então, inclusive um dos projetos que eu tenho na área é aproximar mais a nossa mesa do campo. Nós já temos um time de campo, mas eu quero aproximar mais a mesa do campo para discutir essas alternativas com o produtor, né? O produtor ele pode fazer uma grande vantagem também do nosso barter, que o produtor pode fazer desde a semente com a gente até os produtos químicos. Então ele pode empacotar cada vez mais o seu custo de produção numa única empresa. Entendi. Nós estamos trabalhando junto com o time de soluções financeiras para nós termos também um financiamento de fertilizantes aos produtores. Então o produtor vai pegar um pacote, ele vai comprar o fertilizante que ele quiser, vai pegar os químicos e as sementes da Corteva e vai entregar um bolo só de commodity com uma única documentação para pagar esses produtos. Então eu acredito que a gente tem um diferencial grande no mercado. Eu estou 1 ano na posição aqui na Corteva. Estou muito feliz pela escolha que eu fiz de vir trabalhar aqui. Até porque é uma empresa muito dinâmica, muito ágil e muito próxima do produtor. Isso faz com que a gente consiga personalizar cada vez mais essas operações. Boa. Então, pelo que tu comentou, o produtor ele pode comprar o químico para a soja dele, por exemplo, e pagar com o grão de milho da safrinha dele? Pode. Ele pode fazer essa jogada, de novo, desde que ele não cruze as moedas. Certo. Mas ele pode fazer essa jogada. Por exemplo, ele pode comprar, além dos produtos do algodão, por exemplo, ele pode comprar produto para soja. Porque a gente tem um diferencial também. O nosso barter de algodão, o faturamento do produtor o tamanho da janela são 420 dias o prazo. Então ele se alonga muito com o fornecedor, em vez de estar se alongando com um agente bancário, pagando juros e tudo mais. Então esse jogo entre commodities acontece bastante. O produtor pode jogar muito isso. E ele pode fazer barter com o produto disponível que ele tem na lavoura, no armazém, e pode fazer o barter futuro, que a grande as operações, a maioria são com barter futuro. Mas o barter disponível também está ganhando força, que o produtor está fazendo a relação de troca, né? O segredo de barter é a relação de troca.
ele faz a relação de troca tanto do produto disponível, vai custar tantos sacos de milho agora, tantos sacos de milho lá na frente, ele toma essa decisão e faz a operação. Certo. Obviamente, a moeda do produtor é o grão, né? Então, quando ele passa a olhar para essa relação de troca, obviamente que ele consegue ter vantagens com isso. Exatamente, porque assim, pode acontecer de ter commodity no preço baixo e ele ter uma relação de troca melhor do que quando a commodity estava mais alta. Porque a relação de troca é o que manda na operação. Porque os insumos podem estar menor, o adubo pode estar menor, a semente pode estar menor, e isso trazer uma relação de troca para ele melhor. Então, por isso que não dá para olhar só para o preço da commodity e o preço do defensivo, da semente, do adubo. Ele tem que olhar a relação de troca. Porque às vezes ele pode estar achando que está caro o preço de um produto, mas a relação de troca está melhor. E ainda ele pode ganhar se subir esse mercado com um derivativo. Claro, com certeza. E o produtor que tem fixado, por exemplo, a relação de troca que ele faz a todo ano, ele consegue ter esse histórico. Esse histórico. Esse é o segredo. Esse histórico. Esse é o segredo. A gente percebe que os produtores que fazem barter regularmente, além, claro, de dominar a ferramenta, eles têm um histórico e eles conseguem acertar mais na hora da comercialização. Isso é fato. Porque você tem um histórico, olha, na safra passada custou tanto, na outra custou tanto, agora está me custando tanto. Então, assim, isso é um processo vital para a operação de barter. Nós temos também na nossa estrutura de barter um banco de dados, onde a gente controla, a gente acompanha as relações de troca no Brasil e as principais regiões e tal. O produtor quiser consultar com a gente também, a gente pode trocar essa ideia com ele. Mas, com certeza, ele tendo o histórico, facilita muito as operações dele. Boa. Isso tem um exemplo, até nós estávamos com o produtor fazendo uma negociação e ele até nos trouxe, beleza, tá fechado o negócio. Cara, mas assim tão fácil? Ele falou, cara, ao longo de 20 anos, essa é a minha segunda melhor relação de troca. Nossa. Então, facilita muito uma tomada de decisão do produtor, né? E é segurança para ele. Segurança para ele. Isso é uma coisa que tem mudado bastante, os produtores estão mais atentos a isso. E quem não está atento ainda, fique atento à relação de troca, construa esse histórico, porque isso faz a diferença na hora da negociação. Boa, show de bola. Moçada, muito bem. Hoje nós trouxemos um assunto aqui um assunto extremamente relevante para o produtor rural, que de fato faz a diferença no negócio dele e na receita da sua fazenda. Meu nome é Geliandro Rigo, eu sou líder de campo para Pioneer Sementes e eu gostaria de agradecer, Borba, a tua participação aqui conosco, cara, trazendo todo esse conteúdo para nós aqui, que nós temos sim o compromisso de abastecer o povo do campo com informação de qualidade. Não, eu agradeço também demais. Cada vez que a gente tem uma oportunidade de conversar com o produtor, de levar mais informação para ele, além dos ótimos produtos que a gente tem, a gente consegue fazer com que isso perpetue mais no campo e o produtor consiga trazer melhores negócios. Então, foi um prazer, eu fico à disposição sempre que quiserem, adoro estar no campo e foi um prazer. Boa, muito bem. Moçada, para vocês que ainda não seguem a Pioneer Sementes, @Pioneer Sementes, já nos sigam nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no TikTok, se inscreva no canal do YouTube e não deixe de ativar o sininho para ter em primeira mão conteúdo de qualidade que faz a diferença na vida e nos negócios do produtor rural. Nós seguimos aqui no propósito de levar informação de qualidade até o produtor rural. Um forte abraço e até a próxima.